Olá, turma 61, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre concordância nominal e concordância verbal. A regra geral da concordância nominal vamos lá, o artigo, o numeral e o pronome adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Eu coloquei um exemplo aqui, tá? As belas garotas não foram ao baile. Ou seja, garotas aqui é um substantivo, as belas garotas, então tem que concordar, certo? Aqui, a bela garota não foi ao baile. Esse a bela, no caso, garota aqui é o substantivo, tem que concordar, no caso, com o substantivo, tá? Então, as belas garotas não foram ao baile, a bela garota não foi ao baile. E agora nós vamos falar um pouco também sobre concordância do numeral com o substantivo. Veja bem, quando os numerais estiverem precedidos de artigo, aí o substantivo pode ficar no singular ou ir para o plural, ok? Vou repetir. Quando os numerais estiverem precedidos de artigo, o substantivo pode ficar no singular ou ir para o plural. Vamos ao exemplo. O primeiro e o segundo capítulo. O primeiro e o segundo capítulo. Também podemos falar o primeiro e o segundo capítulos, ok? Agora, se somente o primeiro numeral, olha só, somente o primeiro numeral estiver precedido de artigo, o substantivo vai para o plural. No caso, esse exemplo aqui, ó. O segundo e terceiro anos. Tá? Então, se somente o primeiro numeral estiver precedido de artigo, o substantivo vai para o plural. O segundo e terceiro anos. Aqui, né? Agora, o substantivo ele vai para o plural quando vier antes de dois ou mais numerais. O substantivo vai para o plural quando vier antes de dois ou mais numerais. No caso, os anos segundo e terceiro são fáceis, ok? Aí o substantivo vai para o plural quando vier antes de dois ou mais numerais. Então, os anos segundo e terceiro são fáceis. Isso mais um pouquinho só de concordância nominal. Agora vamos falar sobre concordância verbal. Vamos falar sobre a concordância verbal do verbo existir. O verbo existir concorda normalmente com o sujeito, tá? O verbo existir ele concorda normalmente com o sujeito. Eu coloquei o exemplo. Vamos aqui. Existem muitas dúvidas sobre aquele candidato. Ou seja, existem, devem existir
muitas dúvidas sobre aquele candidato, ok? Quando o verbo haver é pessoal, agora vamos falar do verbo haver, ele é pessoal e funciona como auxiliar, tá? Nesse caso, havíamos preparado a casa para receber os amigos. O verbo haver é pessoal quando funciona como auxiliar. Havíamos preparado a casa para receber os amigos. Aqui nesse exemplo, vou ter até... Tá. O verbo haver, ele é impessoal, no caso, sem sujeito, quando significa existir ou se refere a tempo decorrido. Repetindo, o verbo haver é impessoal, no caso, sem sujeito, quando significa existir ou se refere a tempo decorrido. No exemplo, no Colégio São Fabiano há bons alunos, né? No Colégio São Fabiano deve haver bons alunos. Há bons alunos. Aqui nós temos também há 2 anos que não vejo meus familiares. Quer dizer, esse aí posso falar, deve haver 2 anos que não vejo meus familiares. Então, nas páginas 80 e 81 do livro de vocês, da apostila, nós temos esse conteúdo. Então, eu peço, por favor, que façam as atividades das páginas mencionadas, ou seja, 80 e 81, tá? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!